Nesse vídeo, você vai ver quais artigos a FGV cobrou na prova do TJ 2026. Questões recentes, fresquinhas, direto da prova. Aqui a gente vai explorar o fundamento legal, olhando exatamente o que a banca cobrou da lei. Vou passar apenas pela pergunta e pela alternativa correta, para deixar o vídeo mais direto e focado. Vamos ver os artigos que a FGV escolheu cobrar nas questões de legislação especial, direitos das pessoas com deficiência, ética no serviço público, direito constitucional, direito administrativo, direito processual civil e direito processual penal. Questões de legislação especial. Pergunta FGV. Nos termos da legislação de regência, a função correicional consiste na orientação e controle permanente sobre os serviços judiciais e auxiliares. Nesse cenário, considerando as disposições do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, é correto afirmar que: gabarito da questão. Os juízes de direito titulares ou em exercício presidirão as inspeções nos respectivos juízos, salvo determinação em contrário do Corregedor-Geral da Justiça. Vamos ao fundamento. A banca aqui nessa questão cobrou o artigo 92, parágrafo 1º do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, parte judicial do TJRJ. Parágrafo 1º. Os juízes de direito titulares ou em exercício presidirão as inspeções nos respectivos juízos, salvo determinação em contrário do Corregedor-Geral de Justiça. Pergunta FGV. Caberá ao Tribunal de Justiça estabelecer a localização, denominação e competência das unidades jurisdicionais, especializá-las em qualquer matéria e ainda, transferir sua sede de um município para o outro, de acordo com a conveniência do Poder Judiciário e a necessidade de agilização da prestação jurisdicional. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei Estadual nº 10.633, de 2024, é correto afirmar que a instalação, classificação, funcionamento, desdobramento, agregação, alteração e extinção das unidades jurisdicionais depende de resolução do Tribunal de Justiça, que observará: gabarito da questão, a extensão territorial, o número de habitantes e de eleitores, a receita tributária e não tributária, o movimento forense e os benefícios de ordem funcional e operacional em relação aos custos da descentralização territorial ou concentração da unidade jurisdicional. A banca cobrou. Artigo 40 da Lei Estadual nº 10.633, de 2024 da Organização Judiciária, Rio de Janeiro. A instalação, classificação, funcionamento, desdobramento, agregação, alteração e extinção das unidades jurisdicionais depende de resolução do Tribunal de Justiça, que observará: inciso 1, a extensão territorial. Inciso 2, o número de habitantes e de eleitores. Inciso 3, a receita tributária. Inciso 4, o movimento forense. Inciso 5, os benefícios de ordem funcional e operacional em relação aos custos da descentralização territorial ou concentração da unidade jurisdicional. Pergunta FGV. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, órgão superior do Poder Judiciário do Estado, tem sede na capital e jurisdição em todo o território fluminense. Nesse cenário, considerando as disposições do regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, é correto afirmar que eleger o diretor da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro é uma competência do gabarito Tribunal Pleno. A banca cobrou. Artigo 24, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei nº 6.956 de 13 de janeiro de 2015 do Regimento Interno do TJRJ. Eleger o diretor-geral da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro.
Pergunta FGV. Caio, que possui ensino superior completo em engenharia, pretende se inscrever em concurso público a ser realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei Estadual nº 9.748, de 2022, é correto afirmar que, observados os demais requisitos legais, Caio poderá ocupar o cargo público de analista judiciário e técnico de atividade judiciária. Apenas. A banca cobrou o artigo 7º, inciso 1, da Lei Estadual nº 9.748, de 2022, para a carreira de analista judiciário, o nível superior completo. Pergunta FGV. Em um único dia, 3 diferentes ações foram distribuídas junto ao primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública da capital Rio de Janeiro, quais sejam: primeira, ação popular, movida em face do Estado do Rio de Janeiro; segunda, mandado de segurança, impetrado em detrimento do município do Rio de Janeiro; terceira, ação indenizatória, no valor de 40 salários mínimos, ajuizada por um particular contra o Estado do Rio de Janeiro. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei nº 12.153, de 2009, é correto afirmar que o primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública da capital Rio de Janeiro terá competência para processar e julgar. Gabarito: a ação indenizatória, mas não a ação popular e o mandado de segurança. A banca cobrou. Artigo 2º, parágrafo 1º. Inciso 1, da Lei nº 12.153. Dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, até o valor de 60 salários mínimos. Parágrafo 1º. Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Inciso 1. As ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. Pergunta FGV. As equipes de processamento integrados das serventias terão atribuições básicas vinculadas às equipes de processamento, de digitação e de preparação administrativa. Nesse cenário, considerando as disposições do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, é correto afirmar que: gabarito: caberá ao chefe de serventia organizar as atribuições das equipes de acordo com os locais virtuais, em relação aos processos eletrônicos. A banca aqui cobrou o artigo 144, parágrafo 4º, do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, parte judicial do TJRJ, que fala: caberá ao chefe de serventia organizar as atribuições das equipes de acordo com os locais virtuais, em relação aos processos eletrônicos. Pergunta FGV. João, servidor público no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, passou a analisar a legislação interna que versa sobre as rotinas aplicáveis às unidades judiciais em geral, visando ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Nesse cenário, considerando as disposições do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, é correto afirmar que o termo de conclusão mencionará, nos processos físicos: gabarito: o nome do juiz, o número do feito, a data, e o nome, assinatura e matrícula do servidor. A banca que cobrou. Artigo 216 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. O termo de conclusão mencionará, nos processos físicos: inciso 1, o nome do juiz; inciso 2, o número do feito;
Inciso 3, data. Inciso 4, nome, assinatura e matrícula do servidor. Pergunta FGV. Após tomar posse em um cargo público no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Lucas passou a atuar no Juizado Especial Criminal da capital. Diante disso, o referido servidor se dedicou ao estudo das rotinas aplicáveis às referidas serventias. Nesse cenário, considerando as disposições do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, é correto afirmar que: gabarito. Sempre que não for possível a realização de qualquer audiência, o chefe de serventia deverá dar ciência imediata, intimando os presentes da nova data designada para o ato. A banca cobrou o artigo 334 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Sempre que não for possível a realização de qualquer audiência, o chefe de serventia deverá dar ciência imediata, intimando os presentes da nova data designada para o ato. Pergunta FGV. As serventias judiciais afixarão, em local visível e que facilite o acesso e a leitura pelos interessados, quadro de, no mínimo, 1 metro por 50, contendo as tabelas publicadas anualmente pela Corregedoria Geral da Justiça, com os valores de custas ou emolumentos correspondentes a cada ato, atualizados e expressos em moeda corrente. Nesse cenário, considerando as disposições do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, é correto afirmar que: gabarito. Devem ser observados, por todos os serventuários, os atos administrativos relativos a custas, editados pelo Tribunal de Justiça e pela Corregedoria Geral da Justiça. A banca cobrou o artigo 136 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Devem ser observados, por todos os serventuários, os atos administrativos relativos a custas, editados pelo Tribunal de Justiça e pela Corregedoria Geral da Justiça. Pergunta FGV. As reclamações disciplinares e representações por excesso de prazo atribuídas a magistrados de primeiro grau serão distribuídas, exclusivamente, na Divisão de Protocolo Administrativo, Documentação e Informação e tramitarão somente no sistema PJE da Corregedoria. Nesse cenário, considerando as disposições do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, é correto afirmar que: gabarito. O Corregedor-Geral de Justiça poderá determinar a apuração dos fatos independentes de o reclamante completar o defeito formal constatado no requerimento, comunicando sempre ao Conselho Nacional de Justiça a decisão de prosseguimento ou não da reclamação disciplinar. A banca aqui cobrou o parágrafo único do artigo 112 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. O Corregedor-Geral de Justiça poderá determinar a apuração dos fatos independentemente de o reclamante complementar o defeito formal indicado no caput, comunicando sempre ao CNJ a decisão de prosseguimento ou não da reclamação disciplinar. Já vimos 10 questões até agora. Me conta aqui nos comentários. Esses artigos que a FGV cobrou já estavam no seu estudo ou te pegaram de surpresa? Pergunta FGV. Nos termos do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, as serventias dos juizados especiais utilizarão, nas rotinas cartorárias, os modelos dos documentos extraídos do sistema informatizado do Tribunal de Justiça. Nesse cenário, considerando as disposições do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, é correto afirmar que: gabarito da questão. Os conciliadores terão livre acesso à serventia em que atuam, podendo, inclusive, consultar os autos de processo em que funcionam, mediante apresentação de identificação oficial e dando ciência de tudo ao chefe de serventia. A banca aqui cobrou o artigo 324 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Os conciliadores terão livre acesso à serventia em que atuam, podendo, inclusive,
consultar os autos de processo em que funcionam, mediante apresentação de identificação oficial e de tudo dando ciência ao chefe de serventia. Pergunta FGV. Ao analisar o Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Mateus, servidor público no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, concluiu que a administração interna dos cartórios deverá observar os princípios da legalidade e da eficiência e será organizada segundo o padrão do processamento integrado em equipes. Nesse cenário, considerando as disposições do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, é correto afirmar que a administração interna dos cartórios será exercida pelo gabarito, chefe de serventia, sob a supervisão do juiz de direito em exercício na vara. Aqui a banca cobrou o artigo 143 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. A administração interna dos cartórios deverá observar os princípios da legalidade e da eficiência e será organizada segundo o padrão do processamento integrado em equipes, sendo exercida pelo chefe de serventia, sob a supervisão do juiz de direito em exercício na vara. Questões de noções dos direitos das pessoas com deficiência. Pergunta FGV. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi assinada pelo Brasil em 30 de março de 2007, tendo sido posteriormente ratificada e promulgada pelo Decreto número 6.949, de 2009. O status da referida Convenção Internacional no ordenamento pátrio é de gabarito, norma constitucional. A banca cobrou, artigo 1º, do CIDPD mais artigo 5º parágrafo 3º. Artigo 1º. Esta lei institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência e estabelece normas de proteção e de promoção dos direitos das pessoas com deficiência, visando assegurar o pleno exercício da cidadania e a igualdade de oportunidades. Artigo 5º, parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Pergunta FGV. De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência Lei nº 13.146, de 2015, os Conselhos dos Direitos da Pessoa com Deficiência têm competência para gabarito, receber notificações sobre casos de violência praticada contra pessoas com deficiência. Aqui a banca cobrou. Artigo 26 do EPD. Os casos de suspeita ou de confirmação de violência praticada contra a pessoa com deficiência serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade policial e ao Ministério Público, além dos Conselhos dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Pergunta FGV. O Estatuto da Pessoa com Deficiência Lei nº 13.146, de 2015, assegura o direito à participação na vida pública e política a todas as pessoas com deficiência, objetivando oferecer a elas a oportunidade de exercer esse direito em igualdade de condições. Entre as ações previstas para alcançar esse objetivo, encontra-se: gabarito, a permissão para que a pessoa com deficiência seja auxiliada na votação por acompanhante. A banca cobrou o artigo 76, inciso 4 do EPD, garantia do livre exercício do direito ao voto e, para tanto, sempre que necessário a seu pedido, permissão para que a pessoa com deficiência seja auxiliada na votação por pessoa de sua escolha. Pergunta FGV. A Lei nº 10.048, de 2000, estabelece o direito ao atendimento prioritário para determinados grupos de pessoas, incluindo gabarito, lactantes. A banca cobrou o artigo 1º da Lei nº 10.048, de 2000. As pessoas com deficiência, as pessoas com transtorno do espectro autista,
as pessoas idosas com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com criança de colo, os obesos, as pessoas com mobilidade reduzida e os doadores de sangue terão atendimento prioritário, nos termos desta lei. Questões de ética no serviço público. Pergunta FGV. João é empregado da Sociedade Empresária Alfa, com personalidade jurídica de direito privado e fins lucrativos, que recebe subvenções no Estado Sigma para a realização de uma finalidade de interesse público. A partir de apuração interna, constatou-se que João estaria envolvido no desvio de parte dos recursos públicos recebidos. Por tal razão, os dirigentes de Alfa comunicaram o ocorrido ao Estado Sigma e ao Ministério Público visando a possível responsabilização de João pela prática de ato de improbidade administrativa tipificado na Lei nº 8.429, de 1992. Na situação descrita, é correto afirmar que João Gabarito pode ser responsabilizado pela prática de ato de improbidade administrativa, o que exige a voluntariedade e a consciência do agir, de modo a alcançar o fim ilícito. A banca que cobrou, artigo 1º, caput e parágrafo 2º, da Lei nº 8.429, de 1992. Artigo 1º. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta lei. Parágrafo 2º. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 desta lei, não bastando a voluntariedade do agente. Questões de direito administrativo. Pergunta FGV. A Sociedade Empresária Sigma saiu-se vencedora em licitação organizada pelo município Delta. Após a adjudicação do objeto do contrato, descobriu-se que Sigma Agir em conluio com as demais sociedades empresárias que participaram da licitação, frustrando seu caráter competitivo. Ao tomar conhecimento do ocorrido, o secretário municipal com atribuição na matéria solicitou que a Procuradoria do município Delta analisasse a sistemática a ser observada para a aplicação da Lei nº 12.846, de 2013. Ao caso concreto, foi corretamente esclarecido, em relação à aplicação do referido diploma informativo, que gabarito deve ser utilizada a tipologia dos atos atentatórios à administração pública tanto na responsabilização administrativa como na civil. A banca aqui cobrou o artigo 5º da Lei Anticorrupção nº 12.846, de 2013. Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do artigo 1º, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos. Pergunta FGV. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pretende realizar pequenos serviços de engenharia no Fórum da Comarca de Maricá, para melhorar a estrutura da referida repartição pública. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei nº 14.133, de 2021, é correto afirmar que a licitação será gabarito, dispensável, desde que a contratação envolva valores inferiores a R$100 mil. A banca cobrou, artigo 75, inciso 1, da Lei 14.133, de 2021. Artigo 75. É dispensável a licitação. Inciso 1. Para contratação que envolva valores inferiores a R$100 mil,
no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores. Pergunta FGV. Os órgãos públicos competentes no município do Rio de Janeiro interditaram o estabelecimento comercial Alfa, em razão da comercialização de bebidas alcoólicas falsificadas. Nesse cenário, considerando a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e o entendimento doutrinário prevalecente, é correto afirmar que a interdição do estabelecimento comercial Alfa é uma manifestação do poder. Gabarito de polícia, cujo exercício pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. A banca cobrou. Artigo 78 da Lei nº 5.172, do CTN, combinado com jurisprudência do STF. Artigo 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. A interdição do estabelecimento é manifestação do poder de polícia administrativa, definido no artigo 78 do CTN. Segundo a jurisprudência do STF, esse poder pode ser exercido por pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração indireta, desde que com capital majoritariamente público, prestadoras de serviço público próprio de Estado e em regime não concorrencial. Pergunta FGV. Após ser aprovado em concurso público de provas e títulos, Caio passou a ocupar um cargo junto ao órgão público Alfa, no interior da estrutura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Por sua vez, Maria exerce função de confiança na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. Nesse cenário, considerando o entendimento doutrinário dominante sobre as técnicas de organização administrativa, é correto afirmar que o órgão público Alfa e a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro são fruto. Gabarito da desconcentração administrativa. A banca cobrou direito administrativo, organização administrativa, desconcentração administrativa. Aqui a FGV não cobrou artigo de lei, mas um conceito clássico da doutrina de direito administrativo. A criação de órgãos dentro da mesma pessoa jurídica caracteriza a chamada desconcentração administrativa. Onde encontrar esse entendimento? A desconcentração administrativa é tratada na doutrina clássica de direito administrativo, especialmente nos capítulos sobre organização administrativa. Autores mais cobrados em concursos FGV são L. Lopes Meireles, Maria Silvia Zanella de Pietro, Celso Antônio Bandeira de Melo. Temas relacionados: administração direta e indireta, órgãos públicos, descentralização, desconcentração. Pergunta FGV. Uma licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. À luz desse cenário, considerando as disposições da Lei nº 14.133, de 2021, analise as afirmativas a seguir.
Gabarito de todas as alternativas corretas. Em licitação que envolva bens ou serviços especiais cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela administração, poderá ser contratado, por prazo determinado, serviço de empresa ou de profissional especializado para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação. É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei, opor resistência injustificada ao andamento dos processos, e indevidamente, retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa em lei. Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame será designado pregoeiro. A banca cobrou artigo 8º, parágrafo 4º e parágrafo 5º da Lei 14.133, de 2021. Parágrafo 4º. Em licitação que envolva bens ou serviços especiais cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela administração, poderá ser contratado, por prazo determinado, serviço de empresa ou de profissional especializado para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação. Parágrafo 5º. Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame será designado pregoeiro. Pergunta FGV. A Sociedade Empresária Alfa iniciou a construção irregular de determinado prédio ao lado do Fórum da Comarca de Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro, sem a observância das formalidades legais. Registre-se que há risco iminente à segurança da coletividade, pois as normas técnicas atinentes à construção não estão sendo observadas pela referida entidade privada, sendo certo que a Defesa Civil Municipal emitiu laudo concluindo que a estrutura construída pode entrar em colapso a qualquer momento e desabar sobre as pessoas que trafegam pela calçada. Nesse cenário, considerando o entendimento doutrinário dominante, é correto afirmar que o poder público municipal, gabarito, poderá demolir a construção irregular independentemente de autorização judicial, em razão da autoexecutoriedade dos atos administrativos. Aqui a banca cobrou poder de polícia, autoexecutoriedade. Essa questão não tem artigo de lei específico. A FGV cobrou entendimento doutrinário sobre a autoexecutoriedade dos atos administrativos, especialmente no exercício do poder de polícia. Se vocês quiserem, comenta aqui que eu faço um vídeo só sobre esse tipo de questão. Questões de direito processual penal. Pergunta FGV. Marcos praticou crime de lesão corporal contra sua esposa Denise, prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação. Marcos é primário, contudo, estava impedindo a execução de medida protetiva de urgência imposta pelo juiz em relação àquele crime. Nesse caso, o juiz poderá decretar: gabarito, a prisão preventiva de Marcos para assegurar a execução da medida protetiva de urgência. A banca cobrou. Artigo 313, inciso 3 do CPP. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Pergunta FGV. Em procedimento no Tribunal do Júri em razão da imputação da prática do crime de homicídio cometido por Fausto, o Ministério Público requereu, durante a instrução preliminar em juízo, observados o contraditório, o devido processo legal e as regras de competência, que fosse juntado aos autos depoimento do mesmo acusado, que se encontrava em outro processo anterior, no qual Fausto também era réu e que se processou naquele mesmo juízo. Relativamente à possibilidade, ou não, de se trasladar o referido depoimento de Fausto para o processo atual e neste ser utilizado, é correto afirmar, segundo a doutrina, que sua utilização. Gabarito. Será possível,
em razão da viabilidade de se utilizar a prova emprestada no processo penal. A banca cobrou. Artigo 155 do CPP. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Aqui a banca cobrou entendimento doutrinário sobre a prova emprestada no processo penal, que é admitida desde que respeitado o contraditório, fundamento que se extrai do artigo 155 do CPP. E fica a dica: FGV gosta muito de cobrar prova emprestada com base no contraditório. Fiquem atentos. Pergunta FGV. João foi condenado por sentença, em razão da prática de contravenção penal, a pena de multa de 130 dias multa. Inconformado com a condenação, por reputá-la injusta, a esposa de João, Aline, impetrou pessoalmente habeas corpus em favor de seu marido visando a desconstituir a condenação. Diante desse cenário, é correto afirmar que o habeas corpus gabarito não será cabível, pois não há coação à liberdade de locomoção. A banca cobrou. Súmula 693 do Supremo Tribunal Federal. Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada. Pergunta FGV. Em processo de competência do Tribunal do Júri, durante a instrução em plenário, um dos jurados ficou com uma dúvida após o depoimento do ofendido, desejando obter esclarecimento deste. Nesse caso, o juiz presidente deverá: gabarito, permitir que o jurado formule perguntas ao ofendido, desde que o faça por seu intermédio. A banca cobrou. Artigo 473, parágrafo 2º do CPP. Os jurados poderão formular perguntas ao ofendido e às testemunhas, por intermédio do juiz presidente. Pergunta FGV. Pitágoras foi vítima do crime de estelionato e se habilitou como assistente na ação penal que o Ministério Público ajuizou em face de Ptolomeu, o qual foi assistido pela Defensoria Pública. Ao final da instrução, o Ministério opinou pela absolvição do acusado, tendo o assistente deixado de formular pedido de condenação em suas alegações finais. Levando-se em conta funções dos atores processuais, é correto afirmar que o juiz gabarito poderá condenar o acusado, a despeito de o Ministério Público ter opinado pela sua absolvição. A banca cobrou. Artigo 385 do CPP. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Pergunta FGV. Em ação penal movida pelo Ministério Público em face de Parmênides pela prática do crime de estelionato contra Heráclito, este já havia oferecido representação em face daquele, pretendendo vê-lo processado. Contudo, no curso da instrução criminal, Heráclito se retratou da representação, o que fez com que o Ministério Público desistisse da ação penal. Diante desse cenário, à luz do que dispõe o Código de Processo Penal, é correto afirmar que o feito gabarito não poderá ser extinto, pois a representação é irretratável após o oferecimento da denúncia. A banca cobrou. Artigo 25 do CPP. A representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia. Pergunta FGV. Ronaldo teve seu domicílio violado por agentes públicos que nele adentraram para recolher provas em investigação policial, sem o devido mandado judicial, não sendo caso de flagrante delito. Na casa de Ronaldo foram apreendidos documentos que se juntaram à investigação,
os quais subsidiaram o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público em face de Ronaldo. Diante desse cenário, levando-se em conta as garantias constitucionais aplicáveis ao processo penal, é correto afirmar que a denúncia deve ser gabarito, rejeitada pelo juízo, pois há ilicitude probatória em razão da ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. Aqui a banca cobrou, artigo 5º, inciso 11, da Constituição Federal, combinado com o artigo 157 do Código de Processo Penal. Inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Artigo 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Muita gente até decora o artigo 5º da Constituição, mas fica sem entender nada. E na prova, as bancas cobram sentido. Por isso eu tenho um vídeo no canal com o artigo 5º, inciso por inciso, explicado e comentado, exatamente no padrão de prova. Se você sente que lê o artigo 5º, mas não entende, depois vale muito a pena assistir esse conteúdo no nosso canal. Pergunta FGV. Diego e Juan foram denunciados pelo Ministério Público em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, tendo sido recebida a denúncia e determinada a citação dos denunciados. Diego não foi encontrado para ser citado pessoalmente, tendo sido citado por edital. Contudo, ele constituiu advogado. Já Juan encontrava-se em local certo e sabido, tendo sido expedida carta rogatória para sua citação. Diante do contexto narrado, é correto afirmar que: gabarito. Os cursos do processo e da prescrição não serão suspensos em relação a Diego, e o curso da prescrição será suspenso em relação a Juan até o cumprimento da carta rogatória. A banca cobrou o artigo 366 do Código de Processo Penal mais o artigo 368. Artigo 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes, e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no artigo 312. Artigo 368. Estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento. Questões de direito constitucional. Pergunta FGV. José permaneceu preso por erro judiciário imputado à Justiça do Estado Alfa. Por outro lado, Caio permaneceu preso além do tempo fixado na sentença, no âmbito do referido ente federativo. Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, é correto afirmar que o Estado Alfa, gabarito, indenizará José, em razão do erro judiciário, e Caio, por ter permanecido preso além do tempo fixado na sentença. A banca cobrou. Artigo 5º, inciso 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Pergunta FGV. João, brasileiro, constatou que a falta de norma regulamentadora está impedindo o exercício dos seus direitos e liberdades constitucionais inerentes à cidadania. Diante disso, o particular buscou analisar o texto constitucional em busca de opções para sanar a situação posta. Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, é correto afirmar que João, gabarito,
poderá ingressar em juízo com mandado de injunção, visando ao exercício de seus direitos e liberdades constitucionais inerentes à cidadania. A banca cobrou o artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Pergunta FGV. João e Caio, deputados federais, demonstraram interesse na criação de uma comissão parlamentar de inquérito, visando a apuração de determinada fraude, com repercussão nacional, praticada pela Sociedade Empresária Alfa, sediada no estado do Rio de Janeiro. Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, a comissão parlamentar de inquérito poderá ser criada, observados os demais requisitos constitucionais, mediante requerimento de gabarito: 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados, sendo certo que suas conclusões, se for o caso, serão encaminhadas ao Ministério Público, para fins de promoção de responsabilidade civil ou criminal dos infratores. A banca cobrou. Artigo 58, parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Pergunta FGV. Um jurisdicionado encaminhou representação disciplinar ao órgão competente do Tribunal de Justiça do Estado Alfa, por discordar do teor da sentença proferida por Maria, juíza de direito. Na representação, que deu origem a processo disciplinar que terminou por ser arquivado, sustentou-se que Maria teria sido parcial. E resignado com o arquivamento, o jurisdicionado cogitou submeter a matéria à reapreciação de um órgão do Poder Judiciário com competência nacional. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que esse órgão é gabarito, o Conselho Nacional de Justiça, que pode rever a decisão de arquivamento do processo disciplinar, desde que proferida há menos de um ano. A banca cobrou. Artigo 103-B, parágrafo 4º, inciso 5. Rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano. Pergunta FGV. O Presidente da República editou o Decreto número X, de modo a estabelecer os balizamentos para a fiel execução da Lei Federal número Y. Ao analisar o teor desse ato regulamentar, um grupo de senadores entendeu terem sido desconsiderados os limites estabelecidos pela referida lei, que teria sido frontalmente desrespeitada. Na situação descrita, é correto afirmar que os senadores gabarito podem requerer a aprovação de ato do Congresso Nacional sustando o Decreto número X. A banca cobrou. Artigo 49, inciso 5. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Pergunta FGV. João, juiz de direito titular do Juízo Único da Comarca Alfa, ao apreciar ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em defesa do meio ambiente, visando a obstar o despejo de resíduos sólidos no principal rio da região, proferiu sentença que desagradou as oligarquias locais, gerando muitas críticas. No bojo dessas críticas, foi alardeado que seria formulado um pedido de remoção compulsória desse magistrado. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que João
Gabarito. Pode ser removido por interesse público, o que pressupõe decisão tomada pelo voto da maioria absoluta de um dos órgãos competentes, assegurada a ampla defesa. A banca cobrou. Artigo 95, inciso 2, mais artigo 93, inciso 8. Artigo 95, inciso 2, inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do artigo 93, inciso 8. Artigo 93, inciso 8. O ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada a ampla defesa. Pergunta FGV. Em determinado processo judicial em tramitação no âmbito do Juízo Único da Comarca Alfa, constatou-se que a argumentação do autor estava embasada na Lei Estadual nº X. Em contestação, o Estado Sigma sustentou que a Lei Federal nº Y, ao introduzir a normatização básica a ser observada no território nacional de maneira uniforme, disciplinou a matéria em sentido diametralmente oposto ao da LEX. O juízo competente, ao constar que tanto a LEX como a LFY disciplinaram matéria de competência legislativa concorrente, concluiu corretamente que: gabarito. Tanto a LFY como a LEX estão em vigor, mas esta última não pode ser aplicada. A banca cobrou. Artigo 24, parágrafo 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. Pergunta FGV. A Associação Não Governamental Alfa tem por objeto o desenvolvimento de projetos culturais em prol de determinado grupo representativo da sociedade brasileira. A partir de provas colhidas em investigação criminal, constatou-se que Alfa vinha sendo sistematicamente utilizada para a prática de infrações penais. Em razão desse fato, instaurou-se um debate, junto aos poderes constituídos de distintos níveis federativos, em relação à possibilidade, ou não, de ser obstado o funcionamento de Alfa. Ao fim dos debates, conclui-se corretamente que: gabarito. Pode ser promovida a dissolução compulsória de Alfa, o que exige decisão judicial transitada em julgado. A banca cobrou. Artigo 5º, inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Pergunta FGV. Foi editada a Lei nº X dispondo que os servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro fariam jus a determinado benefício estatutário, a ser pago em parcela única. Poucos meses depois, esse diploma normativo foi revogado pela Lei nº Y. João foi um dos poucos servidores que preencheram os requisitos exigidos, mas não requereu o recebimento do benefício em momento anterior à revogação da Lei nº X. Na situação descrita, é correto afirmar que João, gabarito, deve ter reconhecido seu direito adquirido caso formule requerimento à administração. A banca cobrou. Artigo 5º, inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Embora o STF possua precedentes no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico ou a benefício estatutário não incorporado, recurso extraordinário 563.708 e recurso extraordinário 593.304. A FGV adotou, neste caso, a aplicação direta do artigo 5º, inciso 36, da Constituição, entendendo que o preenchimento dos requisitos legais durante a vigência da lei é suficiente para caracterizar o direito adquirido. Pergunta FGV.
O prefeito do município Alfa decidiu realizar campanha publicitária em que iria divulgar diversas realizações ocorridas durante os anos em que esteve à frente da gestão municipal. Em relação a esse tipo de campanha, analise as afirmativas a seguir. Gabarito: a campanha deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. A banca cobrou. Artigo 37, parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Questões de direito processual civil. Pergunta FGV. Joana é assegurada do Regime Geral de Previdência Social, gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, uma autarquia federal. Em razão de divergência quanto ao valor do benefício a que fazia jus, Joana cogitou ingressar com ação judicial em face do INSS perante o Juízo Estadual da Comarca Alfa, na qual é domiciliada, situada no interior do estado Delta. Na situação descrita, é correto afirmar que a causa gabarito pode ser ajuizada perante o juízo estadual, desde que Alfa não seja sede de vara federal e a lei o autorize. A banca cobrou. Artigo 109, parágrafo 3º. Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na Justiça Estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. Pergunta FGV. Um oficial de justiça, após se dirigir por 2 vezes ao domicílio do citando, sem o encontrar, e suspeitando que este está se ocultando do ato citatório maliciosamente, intimou a sua esposa, que estava presente no local, de que no dia útil seguinte, às 18 horas, voltaria para efetuar a citação de seu marido. No dia seguinte, na hora e local previamente designados, o réu, que estava presente, foi citado, mas não justificou os motivos de sua ausência no dia anterior. Todavia, o réu afirmou que o juízo ao qual o oficial de justiça estava vinculado não detinha competência para o ato, pois o processo pertencia a uma comarca diversa, apesar de ser da mesma região metropolitana do domicílio do citando. Nesse cenário, é correto afirmar que a citação se operou de forma gabarito, pessoal e de forma válida. A banca cobrou. Artigo 252 e 253 do CPC. Artigo 252. Quando, por 2 vezes, o oficial de justiça houver procurado citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. Artigo 253. No dia e na hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência. Pergunta FGV. No que concerne ao julgamento antecipado parcial do mérito, é correto afirmar que gabarito. Esse julgamento tem lugar quando um ou mais dos pedidos formulados pelo autor se mostrar incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento. A banca cobrou. Artigo 356 do CPC. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles. Pergunta FGV. Por não ter comparecido a uma audiência prévia de autocomposição designada pelo juiz da causa, foi o autor apenado com uma multa de 2% sobre o valor da causa. Todavia, após a regular instrução do processo, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido,
reconhecendo como verdadeiras as alegações do autor quanto ao direito material alegado. Partindo-se da premissa de que a multa aplicada não integra o mérito do processo, e que ainda flui o prazo regular de interposição de recurso quanto a este último pronunciamento judicial, é correto afirmar que o autor gabarito poderá interpor apelação para reformar a decisão interlocutória que fixou a multa. A banca cobrou. Artigo 1009, parágrafo 1º do CPC. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Pergunta FGV. No curso de um processo em cujos polos ativo e passivo figuravam, respectivamente, André e Bruno, este procedeu, a título particular, à alienação da coisa litigiosa. Na sequência, Carlos, o adquirente da coisa, requereu o seu ingresso no feito, ocupando o lugar de Bruno, com que concordou André, quando intimado para se manifestar a respeito. Nesse contexto, o juiz da causa deverá: gabarito, deferir o ingresso de Carlos no polo passivo do feito, como sucessor processual de Bruno. A banca cobrou. Artigo 109 do CPC. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. Pergunta FGV. Em um determinado feito, o órgão do Ministério Público, que ali atuava como fiscal da ordem jurídica, depois de ter sido intimado da sentença que havia rejeitado o pedido formulado pelo autor, uma criança de 10 anos, interpôs recurso de apelação, por entender que o ato decisório em questão padecia de erro em iudicando. A peça recursal foi protocolada pelo órgão ministerial depois de transcorridos 25 dias úteis de sua regular intimação. A parte autora, por sua vez, não interpôs nenhum recurso. Nesse cenário, é correto afirmar que: gabarito, os autos deverão subir ao tribunal, cabendo ao seu órgão fracionário julgar o mérito da apelação, como entender de direito. A banca cobrou. Artigo 179, inciso 2º, artigo 180, combinado com o artigo 996 do Código de Processo Civil, e súmula 99 do Superior Tribunal de Justiça. Artigo 179, inciso 2, poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer. Artigo 180. O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal, nos termos do artigo 183, parágrafo 1º. Artigo 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. O Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte. Aqui a FGV cobrou a legitimidade recursal do Ministério Público quando atua como fiscal da ordem jurídica. Mesmo sem recurso da parte autora, o MP pode recorrer, conforme o artigo 179, inciso 2, e o artigo 996 do CPC. Além disso, o recurso foi tempestivo, pois o Ministério Público tem prazo em dobro para recorrer, nos termos do artigo 180 do CPC, o que é reforçado pela súmula 99 do STJ. Pergunta FGV. No que se refere à tutela provisória, é correto afirmar que: gabarito, a que é requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas. A banca cobrou. Artigo 295 do CPC. A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas. Pergunta FGV.
José propôs uma ação condenatória em face de Antônio, pedindo a quantia de R$ 100.000 por força de um contrato de mútuo que alegadamente restou descumprido. Citado, o réu ofereceu defesa de mérito indireta e juntou aos autos do processo um documento em que comprovava a quitação daquela obrigação. Embora já convencido da validade desse documento, o juiz da causa intimou o autor em réplica, a qual, contudo, não foi ofertada. Intimado pelo juiz a promover os atos e as diligências necessárias para o prosseguimento do processo em 30 dias, o autor quedou-se inerte. Nesse cenário, agirá corretamente o juiz se: gabarito, julgar improcedente o pedido, uma vez que reconhecida pelo juiz a quitação do débito. A banca cobrou. Artigo 487, inciso 1 do CPC. Acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Pergunta FGV. Na elaboração de um contrato firmado por Ana, Bernardo e Caio, foi pactuado entre eles que qualquer demanda relativa àquela vença deveria ser dirigida contra todos os demais contratantes. Ana, percebendo a necessidade de se esclarecer uma cláusula que afetava apenas a sua posição jurídica e a de Bernardo, pretende propor uma ação. Nesse cenário, será correto que: gabarito, se observe um litisconsórcio necessário em face de Bernardo e Caio. A banca cobrou. Artigo 114 do CPC. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Apesar de o CPC afirmar que o litisconsórcio necessário decorre da lei ou da natureza da relação jurídica, a banca entendeu que, em razão da cláusula contratual que obriga o ajuizamento da demanda contra todos os contratantes, forma-se litisconsórcio necessário. Essa foi a prova do TJRJ 2026, aplicada pela FGV. Se esse vídeo te ajudou a entender como a banca cobra os artigos, e se você gostou do conteúdo, me conta aqui nos comentários. E se também quiser ver a análise de outras provas, deixa a sugestão aqui que eu trago no próximo vídeo.